Boa noite a todos. Estamos em mais uma palestra online agora. Um projeto do Instituto Agenda Positiva, que foi encampado e auxiliado pela Prime Cursos e com apoio do Centro Universitário Uniamérica. Na noite de hoje, nós teremos a professora Giovana Fischer-Vilvert. Boa noite, professora. Boa noite. Teremos hoje uma live com você. Vou apresentar você ao público. A Giovana é especialista em desenvolvimento de carreiras e lideranças, é formada em comunicação social pela UFSC, em Santa Catarina, e ela tem tido uma repercussão, tipo, uma carreira formada dentro de gestão estratégica empresarial, carreiras, lideranças, esse tipo de área de formação. E a palestra de hoje é sobre sucesso em administração do tempo. É até estranho, Giovana, que a gente vai falar em administração do tempo agora, em plena pandemia, com as pessoas com bastante tempo em casa, confinadas. Então, vai ser um desafio aí para falar sobre isso, até para falar sobre o que as pessoas estão fazendo sobre isso. Tá certo. É um grande desafio, mas, na verdade, eu acredito que esse é um momento muito importante para aprender justamente o que fazer com o tempo. Porque qual era a reclamação até 2 meses? Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, não posso, e agora as pessoas estão com muito tempo e também não estão sabendo o que fazer com o tempo. Então, na verdade, a questão não é o tempo, né? A questão somos nós, o que nós fazemos com esse tempo. E é isso que eu quero dividir com vocês um pouquinho hoje, porque estudo isso há bastante tempo, já trabalho, dou treinamentos em relação a isso, mas é uma das grandes dificuldades das pessoas como um todo, desde gestores até alunos de escola, alunos de universidade. Então, por isso, eu acredito que sim, esse momento de confinamento é um momento de aprendizagem. Então, começar agora a entender o que fazer com o nosso tempo é uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade. Antes de eu dar o tempo para você, então, só deixa eu concluir minha apresentação. Pessoal, com vocês, professora Giovana Fischer. À medida que forem tendo perguntas, Giovana, é importante esclarecer, a gente vai interromper você no momento adequado, evidentemente, e fazer a pergunta, ok? Eu vou pedir a todos que estão assistindo que façam perguntas relacionadas ao tema. Fora dele, nós não vamos abrir o espaço. Giovana, é com você, então. Seja bem-vinda. Okay. Obrigada. Vamos lá. Então, pessoal, o tema, sucesso em administração do tempo, por que esse nome, sucesso, administração do tempo? O que tem uma coisa a ver com a outra? Não existe, eu não acredito, em sucesso sem nós conseguirmos gerir o nosso tempo. Ele é uma das atividades que está diretamente ligada ao sucesso. Por quê? Por que isso, desde que eu levanto até a hora que eu vou dormir, o que acontece que eu preciso estar olhando o relógio o tempo todo, o meu tempo o tempo todo, se nós não conseguimos administrar nosso tempo, o dia passa e quando chegou no final, e aí? O que aconteceu? Eu vou passar hoje para vocês algumas dicas, algumas técnicas, mas não existe aprendizado sem colocar em ação. Porque o que eu vou falar, talvez vocês até já ouviram, mas existe uma das coisas que é bem importante, que eu acho que é o começo de tudo, que é a psicologia da administração do tempo, que é o próximo slide. Vamos lá? O que acontece? Imagine você, agora nós temos uma conta bancária, e nessa conta bancária, todos os dias, à meia-noite, é depositado 500 mil reais, na conta de todos. Daí, você passou o dia, tal, chegou meia-noite, mais 500 mil. Se você usou ou não, chegou meia-noite, ele zera e entram novos 500 mil. Isso sempre. O que normalmente a gente faria, Se eu sei que todo dia, meia-noite na minha conta tem esse valor, eu vou viver, sim, nem vou pensar em nada, porque todos os dias vai ter, não preciso aplicar, eu não preciso investir, não preciso fazer nada, porque esse dinheiro vai estar lá. Da mesma forma, eu falo que nós temos todos os dias um depósito
de 24 horas. E como ele está ali todos os dias, esse valor, né, essas horas, todos os dias, essas 24 horas, nós não damos o devido valor, porque eu sei que, de novo, vai ter ao meia-noite mais 24 horas. E como é um recurso que, a princípio, parece que não é escasso, nós acabamos não dando, né, a atenção devida, e isso é bem importante. Quando que nós damos a devida atenção a tempo? Quando ele está escasso, né? Quando eu não tenho mais, quando eu não posso mais, quando eu sei que é finito, que eu estou, né, que eu estou com os dias que eu estou doente, aí a gente começa a olhar para o tempo de outra forma. Então, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Nós temos todos os dias um depósito de 24 horas na nossa conta. O que nós vamos fazer com isso? Ok? Vamos para o próximo slide. Aí, como eu falei antes, vem a questão da administração do tempo, que por trás da administração do tempo tem toda uma parte de psicologia, né? Se eu não acredito que eu vou ser produtivo, não adianta. A força do pensamento é muito forte, né? Se eu acredito que eu vou conseguir, se eu acredito que eu quero fazer, que eu vou ser um bom administrador do meu tempo, eu vou ser um bom administrador do meu tempo. E essa é uma reflexão. Cuide, então, com como você fala, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, eu não consigo, isso não dá. Se eu penso dessa forma, eu já decidi que não dá. E se eu decidir que não dá, eu não vou fazer nada com isso, porque a decisão já está tomada, certo? Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a psicologia da administração do tempo. Pode passar o próximo slide. Quando nós vamos falar em administrar o nosso tempo, a gente vai falar de 4 Ds, que são os 4 requisitos, né, principais. O primeiro deles, o primeiro D, é o D do desejo. O que é o desejo? O que isso tem a ver com a administração do tempo? Eu preciso querer muito, eu preciso desejar muito ser um bom administrador do meu tempo. Isso precisa ser verdadeiro, né? Se eu não desejo, se eu não tenho vontade de fazer, não vai acontecer. Então, o primeiro passo é acreditar que eu quero. Então, eu desejo tanto que eu vou fazer. Aí vem o segundo D, né, dos 4 requisitos. O segundo é a decisão. O que é decisão? Eu posso, às vezes, desejar muito alguma coisa, muito, eu quero muito aquilo, mas eu não tomo a decisão de ir atrás disso, né? Então, eu deixo solto. Eu desejo muito fazer uma viagem, mas eu não tomo a decisão de fazer, de ir atrás, de ver preço, de ver passagem. Da mesma forma, eu preciso desejar muito ser um administrador do meu tempo, e eu tenho que tomar a decisão de entrar em ação. Se eu não tomar a decisão de entrar em ação, vai ficar só na vontade. Desejo, decisão. Depois a gente passa para o terceiro ponto, que é a disciplina. Pessoal, disciplina é uma competência, né, que uma pessoa que quer realmente ter sucesso, ela precisa desenvolver. A disciplina na administração do tempo é o quê? É você ter o desejo, você decidiu, e agora você vai ter a disciplina de colocar as coisas em ação. Lembra que eu falei no começo que as coisas que eu estou falando aqui, você dá um Google e aparecem, né? Várias técnicas, né? Várias ideias, vários formulários, livros. Está cheio de coisas sobre a administração do tempo, mas se eu não tenho a disciplina de colocar esse conhecimento em ação, ele vai ficar só lá no começo, no desejo. Eu desejei, tomei a decisão, mas eu não tenho a disciplina de colocar em prática. Disciplina é continuidade, disciplina é começar e fazer e manter. E aí, eu vou para o último requisito, que é a tal da determinação. Vocês percebem que quando nós começamos a desenvolver, a construir um hábito novo, né? Porque, lembrem-se, administrar o tempo é um hábito, certo? E como tal, eu preciso desenvolvê-lo. Eu tive a disciplina, eu estou fazendo, aí começa segunda, eu fiz, terça, eu fiz, quarta, aí começa, sabe, a cair, quinta, sexta, caiu.
Por que que isso acontece? Porque esse novo hábito, ele ainda não foi incorporado. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso continuar, repetir, até que ele se torne de verdade uma coisa simples, né? Uma coisa fácil. Nós somos seres de hábitos, né? Nós somos o que nós fazemos por repetição. Em 1900 foi feita uma pesquisa por um psicólogo americano que falou, que fez essa descoberta, né? O ser humano, ele é o que ele faz por repetição. Na época, se acreditava que nós não poderíamos mudar esses hábitos, né? Então, eu sou indisciplinado, eu não sei fazer gestão do meu tempo, então, ok, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? A síndrome da Gabriela. E, na verdade, não. A partir do momento que você faz por repetição, que você incorpora um novo hábito, com disciplina, né, com repetição, ele se torna uma coisa fácil. E já existem várias pesquisas hoje, a gente tem várias pesquisas por imagem também, que ajudam a comprovar cientificamente que um hábito antigo ou um hábito que eu não tinha, eu consigo adquirir isso independente da idade que você está, da época que você está, né? Não tem importância. Então, só voltando ali esse último slide, ali a questão da determinação. Então, a partir do momento que eu coloquei, que eu me disciplinei, eu vou ser o quê? Eu vou ser determinado até que isso fique uma coisa nova, um hábito novo, um hábito incorporado no meu dia a dia. Não existe coisa fácil, né? Então, relembrando, né? Eu preciso primeiro desejar, depois eu preciso tomar a decisão, ter o desejo e disciplina, pessoal, e determinação. Sem a determinação, sem a repetição, tudo que eu fiz acaba se perdendo. Por isso que muitas vezes a gente começa alguma coisa e acaba perdendo no meio. Por quê? Porque acabou não tendo a determinação de continuar. Sempre que eu inicio um hábito novo, ele parece estranho, né? Mas depois a coisa anda e fica fácil, fica tranquilo, ok? Vamos lá? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão das pessoas de sucesso, né? Lembra que eu fiz o link de que gestão de tempo está diretamente ligada ao sucesso? As pessoas que têm sucesso, elas, eu acho que tem um slide antes. Isso. As pessoas que têm que elas desejam sucesso, né? Que elas querem ter sucesso, normalmente elas seguem uns itens básicos. Primeiro, elas definem um objetivo. Então, meu objetivo que eu quero desenvolver é ser um melhor administrador no meu tempo, porque hoje eu estou todo atrapalhado. Ou eu trabalho demais, ou eu não dou atenção para minha família, ou eu não consigo fazer as coisas do dia a dia, me atrapalho. Então, esse é meu objetivo. O meu objetivo é conseguir trabalhar tantas horas por dia e ter um tempo com a minha família. Definir esse objetivo. Aí, eu vou olhar o que eu preciso desenvolver, quais são as competências que eu preciso desenvolver para atingir esse meu objetivo. Por exemplo, se eu quero ser um bom administrador do meu tempo, eu preciso ser organizado, por exemplo. Então, a competência que eu preciso é me organizar melhor, ter uma agenda, seguir alguma coisa que me ajude nisso aí. Aí é que está a grande questão, porque normalmente as pessoas, elas definem o objetivo e aí elas olham, nossa, mas dá trabalho, né? É cansativo esse negócio aí de organização, isso não é para mim. Então, o que acontece? Elas desistem, né? Eu vou dar um outro exemplo. Eu quero falar uma outra língua, né? Eu decidi isso. Só que, nossa, né, difícil, né, é caro, e aí começam os empecilhos, começam os obstáculos, e aí a pessoa não vai adiante. As pessoas de sucesso, elas olham isso e elas definem o que elas querem, né, para desenvolver essas competências. É aí, que é o próximo slide, elas fazem o quê? Elas entram em ação. Nós só conseguimos
chegar no sucesso verdadeiro se nós temos um objetivo definido, se nós olhamos e desenvolvemos as competências necessárias, e aí a gente consegue entrar em ação. Porque se eu desisto na hora de desenvolver a competência, eu não entro em ação. E se eu não entro em ação, eu não chego no meu objetivo. Por que eu estou falando disso? Porque cada vez que nós queremos mudar algo, dá trabalho, né? Mas vale muito a pena. Então, o que eu vou ganhar? O que olhando lá na frente, se eu passar por tudo isso, se eu buscar esse desenvolvimento, se eu for um bom gestor do meu tempo, o que eu ganho lá na frente? Vamos falar um pouquinho do nosso momento, né? As pessoas reclamavam que não tinham tempo. Depois, elas reclamam agora que tem muito tempo. Queres falar algo? Sim, gostaria. Vou te interromper. Diga lá. Vou interromper o teu tempo. E assim, temos uma pergunta aqui da Claudete Thomas, que é: como lidar com a procrastinação e com os imprevistos? Os imprevistos prejudicam a questão da disciplina por romperem com a organização que havia sido elaborada? Tá, vamos lá. Procrastinação é um hábito, ok? Então, primeiro, preciso entender por que eu estou procrastinando, por que eu estou empurrando para frente. Eu posso falar porque eu era uma grande procrastinadora de várias coisas, e com o passar do tempo eu desenvolvi bastante isso e melhorei muito, né? Então, de novo, procrastinar é jogar para frente as coisas, certo? Nós temos a tendência de fazer primeiro, eu não sei, acho que até tem slides lá para frente, mas não faz mal, tá? A gente joga, a gente começa, faz aquelas coisas fáceis, mas o que é mais difícil, eu acabo deixando e jogando para frente. Então, pessoal, como hábito de gestão do tempo, a procrastinação precisa ser desenvolvida, precisa entender por que eu estou procrastinando, certo? Uma dica para começar a parar de procrastinar, mudar esse hábito: quando vem de manhã cedo, toca o seu celular, né? Porque hoje não tem mais despertador. Toca o despertador do celular. Sei lá, 6h15, aí você coloca no soneca, 6h20, 6h25, entendeu? Você está falando para o seu cérebro, né, que você não quer acordar naquela hora, que para tanto faz, que posso jogar mais para frente, que tá tudo bem assim, tá? Então, começar a trabalhar o hábito da procrastinação, evitar a procrastinação, quando toca o despertador, façam. Sejam fiéis àquilo que vocês prometeram. Não deixem para depois, sabe? Então, desenvolvam isso. A procrastinação, nossa, é um ladrão de tempo e de sucesso, assim, é muito ruim. E os imprevistos? Eu vou contar um segredo para vocês. Imprevistos sempre vão acontecer. O maior erro que as pessoas podem fazer sabe aquela agenda? Às 8 eu vou fazer isso, 8h30 aquilo, 8h45, aquela agenda fechada do dia todo. Não funciona assim. A questão do imprevisto. Então, tenha uma agenda preparada para imprevistos, tá? Entendam que eles vão acontecer. E para que vocês não percam produtividade, façam da seguinte maneira: o que eu preciso sair daqui hoje resolvido, o que não pode deixar para amanhã. Normalmente a gente fala para fazer de 3 a 5 coisas. Se coloca muitas coisas, você acaba não fazendo, e aí procrastina e no final acaba não fazendo nada, ou não fazendo nada direito, tá? Então, fiquem preparados que imprevistos acontecem. Por exemplo, esse ano eu estava totalmente programada até o final do ano com, né, clientes fechados, com coisas fechadas. De repente veio a pandemia e os meus treinamentos 95% presenciais em empresas. O que eu tive que fazer? Corri atrás, né? Então, mudei tudo. Não só eu, né? Estou falando do meu exemplo, mas o Brasil, o mundo todo teve que mudar tudo. Então, imprevistos em maior ou menor, né? Impactos assim vão sempre acontecer, tá? É isto. Pessoal, falando ainda porque sabe que o que eu quero passar, a mensagem principal que eu quero passar, que na administração de tempo não é só ter uma agenda certinha, ter uma produtividade, tem muita coisa por trás. Então, como que eu vou ser um bom administrador? Eu tenho que pensar lá na frente, né? Eu sempre digo,
olha o tempo que se perde com besteiras, né? E o nosso tempo é o nosso dinheiro. Então, se eu jogo lá, se eu não penso lá na frente, eu vou, sabe que lembra do depósito de 24 horas? Eu não penso lá na frente, e se eu não penso lá na frente, eu vou vivendo a vida como se tudo bem, né? Não façam isso. Cuidem do seu tempo, porque ele vai sim ser o seu dinheiro. Tempo é dinheiro. Dinheiro que eu digo é qualidade de vida, tá? Não estou falando só de conta bancária. E aí eu falo ali, defina seu eu ideal. O que é o eu ideal, afinal? Escrevam de verdade quem é que vocês querem ser, qual é o profissional que vocês querem ser, quais são os objetivos de vocês, o que vocês querem lá na frente. Eu sempre digo, né? Coloquem lá 1 ano, 5 anos, escrevam. E em cima disso, você vai fazer o seu planejamento. E aí entra a questão da administração do tempo. Se eu não administro o meu tempo, o meu eu ideal daqui a 1 ano não vai acontecer. O meu eu ideal daqui a 3 anos não vai acontecer. 5 anos ele não vai acontecer. Tem uma frase que não é minha, mas é a seguinte: não superestimem o que vocês podem fazer em 1 ano, mas não subestimem o que vocês podem fazer em 5. Cuidem com o tempo, né? Cuidem com o que vocês fazem no dia a dia. E antes eu estava falando da questão da pandemia, né? É o tempo na minha opinião, as pessoas que estão em home office, que estão trabalhando menos ou que perderam emprego, é o tempo de aprender, né? Desliguem um pouco a televisão. Se quiserem se informar, vão atrás de um canal que dê notícias verídicas. Não percam tempo com fake news, com coisas que vão tirar a energia de vocês. Foquem naquilo que vocês podem fazer, o que é ler um bom livro, muita informação na internet, muita coisa de graça, muitas lives boas. Então, assim, escolham aquelas que vão de acordo com aquilo que vocês precisam para lembra aquele eu ideal? Não abandone o eu ideal só por causa da pandemia. Aproveitem esse tempo para isso. Existe a lei, né, a lei de Parkinson, que fala que quanto menos coisas nós temos para fazer, né, menos a gente faz. Sabe quando um dia está bem atarefado, a gente é muito mais produtivo. E isso também é uma questão de ter que mudar, né, essa visão. Aproveitar esse momento. Façam um esquema. O que vocês não querem sair? Por exemplo, amanhã já comecem, tá? Faço depois da live, faço uma anotação. O que eu preciso resolver amanhã? O que eu preciso resolver essa semana? E o que eu preciso resolver esse mês? E sejam fiéis àquilo que vocês estão prometendo. Bom? Vamos para frente? Uma dica aqui, né? Às vezes as pessoas só entendem por números. Vamos lá. Tal da produtividade, né? Vamos supor que vocês consigam ser 2 horas por dia mais produtivos. Sabe aquelas 2 horas que você joga tempo fora, fica na frente da TV ou faz coisas que não são importantes, digamos assim? Faça a conta, 2 vezes 5 são 10, vamos falar só de dias úteis, né? Essas 10 horas por semana, elas equivalem a 500 horas a mais no ano. Então, sabe aquela desculpa que a gente tem que não tem tempo? Antes de pandemia é uma situação pós-pandemia, né? Eu estou passando para vocês uma fórmula de vocês conseguirem 500 horas a mais no ano. E eu estou falando de 2 horas por dia. Gente, 2 horas não é nada, passa muito, muito rápido, né? Jogando tempo com besteiras, tempo com coisas que não produzem, que não trazem retorno para vocês, que não vão levar vocês lá para aquele eu ideal, aquilo que vocês querem ser. Por isso é tão importante ter isso bem claro, ok? Então, cuidem dessas horas, né? Primeiro, um passo bem importante que eu não falei ainda é a consciência, né? Eu trazer para a consciência, eu preciso clareza, eu preciso trazer para a consciência que eu quero isso. Então, saber o que eu vou fazer com o meu tempo, ter clareza disso, ampliar a visão, né? Aí se torna um pouco mais fácil esse processo. Ok? Vamos para o próximo. E aí, né, pessoal? Como é que eu aprendo?
Como é que é o processo de aprendizagem, né? Falando de uma forma bem simples aqui, por prática e repetição. Principalmente o adulto, né? O adulto, ele aprende por prática e por repetição. É difícil falar para um adulto o que ele deve fazer. Primeiro, ele precisa ver uma vantagem nisso, por que ele vai fazer isso, entender isso como uma coisa positiva, e aí ele vai se apropriar desse conhecimento, vai colocar em prática e vai repetir. Lembra que eu falei que para adquirir um hábito novo, nós precisamos de repetição. Existem algumas teorias que falam em 21 dias, outras 30 dias, depende um pouco de pessoa para pessoa, mas não é da noite para o dia, vai precisar ter repetição. Aí vem a tal da questão, mas isso é tão difícil, né? Eu não consigo, isso não serve para mim, isso não é para mim. Lembra? Voltando, se eu decido que não é para mim, não vai ser mesmo. Então, tudo é difícil até ser fácil. O que eu, ali, né? Uma frase de Goethe, né? Tudo é difícil antes de ser fácil. Vou dar um exemplo bem prático. Dirigir, né? Quando nós aprendemos a dirigir, tudo é difícil, muito difícil, vai comprar autoescola, tem alguém te ensinando, você ganha a carteira, mas parece horrível, parece que todos os carros vão bater na gente, aí você pega, engata a marcha e olha para trás, olha, sabe, muito para lá e para cá e tal. Com um ano dirigindo, se tiver prática, não vai ser tudo muito automático, às vezes a gente até sai de um lugar e chega no outro, nem sabe como fez o trajeto, é disso que eu estou falando, né? É chegar nesse nível de repetição até que se torne fácil. Andar de bicicleta, você começa andando de bicicleta de que forma? Com rodinhas, depois alguém segurando atrás, até que você vai e aprende. Então, na hora que você olha aquela bicicleta, aquele carro, pela primeira vez, você diz, nossa, eu acho que isso vai ser muito difícil. Então, tudo é difícil até ser fácil, né? Essa é uma palavra, é uma frase bem importante. Não se esqueça, né? Para se tornar hábito e, portanto, fácil, precisa de dedicação, disciplina e repetição. Eu sei que eu estou repetindo muita repetição, né? Repetindo muito essa frase, mas não tem outra forma. Quando eu sei que eu preciso adquirir uma competência nova, eu preciso fazê-la várias vezes. E aí, vamos para uma dica, uma situação prática do momento. Por exemplo, eu sempre fazia atividade física fora, né? De repente, tá tudo fechado, não vou mais fazer. Não, fui fazendo por vídeo, tentei manter uma rotina, nos primeiros dias foi bem difícil, porque a minha rotina não existia mais, né? Mas coloquem, né? Façam anotações, vejam o que vocês precisam resolver, lembrem-se, não sobrecarreguem a agenda de vocês, lembrem-se que existem, sim, os imprevistos e cuidado para não procrastinar. Cuidem, não empurrem as coisas para frente. É uma situação que, se a gente não prestar atenção, quando viu nosso tempo, ele escorre, né? Ele escorre por entre os dedos e a gente não atinge as coisas que nós queremos atingir. Então, de novo, como qualquer hábito, isso aqui eu estou falando de gestão de tempo, mas vocês podem aproveitar isso para qualquer hábito novo que vocês gostariam, que vocês querem desenvolver, né? Que vocês querem implementar na vida de vocês. Não existe sucesso, não existe profissional de sucesso se ele for todo atrapalhado. Diga lá, Malcolm. Olá. Bom, tem duas perguntas aqui. Eu vou fazer uma primeiro, depois eu faço a seguinte, ok? Tá. A primeira é do Ramon Ferreira. Vamos botar a pergunta no ar. Olá, boa noite. Você tem algum dado positivo de que empresas contratam mais pessoas que façam cursos iguais aos que a Prime Cursos oferece? Só para informação, a Prime Cursos oferece cursos EAD, cursos de curta duração, tipo informática, administração do tempo,
cursos rápidos e de qualificação. Tá, vamos lá. As empresas contratam pessoas bem informadas, né? Se você tem uma oportunidade, como esses cursos que são promovidos aqui, que são de curta duração, busque aqueles que estão ligados na sua formação, na sua área de entendimento, mas também use esses de curta duração para ampliar a visão. As empresas gostam de pessoas que tenham visão ampliada. Quanto mais eu estudar, com certeza mais currículo eu vou ter, mais informações eu vou ter. Sim, as empresas querem. As empresas antes, elas há uns anos, mas já faz um tempo, né? Elas tinham um pouco de preconceito com cursos online, cursos EAD. Agora é o que elas querem, porque as pessoas que fazem cursos EAD, que fazem cursos online, principalmente os que não são de valor alto, ou até gratuitos, mostra que a pessoa é interessada, que a pessoa é disciplinada, que são competências que o mercado valoriza muito. Então, sim, façam sim, que vai valer a pena. Bom, tem outra pergunta que é da Prime, e eu quem fiz. Ok, vamos lá. Como ficar? É uma pergunta muito, muito interessante no meu ponto de vista, eu vou explicar o porquê. Como ficar a administração do tempo para as pessoas agora que muitos acabaram se transportando para trabalhos online, tipo home office? Digo, as pessoas se tornarão mais produtivas? Qual é a sua percepção, Giovana? Assim, eu acho que não é só a questão de ter ido para home office, né? É toda uma situação diferente, que as pessoas estão com medo de perder o emprego, estão com medo que a empresa não sobreviva. Então, é uma situação onde elas estão buscando, sim, ser mais produtivas, né? Eu espero, sinceramente, que isso se torne uma questão de hábito, de que seja incorporado, porque eu falei com algumas pessoas que elas estão muito perdidas em home office. Elas não sabem direito como fazer, porque elas foram jogadas, né? Não houve um treinamento. Empresas, quantas empresas eu escutei? Para minha empresa não serve home office, nunca, imagina. E, de repente, da noite para o dia, tiveram que ser home office. A questão da produtividade é saber aproveitar esse momento, mas precisa ficar bem atento, porque existe a possibilidade da pessoa se perder aí nesse meio tempo. Nós vamos ter ganho de tempo, a questão de deslocamento, né, que não vai mais ter, mas, por outro lado, eu estou dentro de casa, então eu tenho que saber separar muito bem o trabalho da família, do almoço, dos horários que eu preciso, sei lá, fazer alguma tarefa doméstica. É bem importante isso. Então, eu acredito muito no resultado, não por tempo de trabalho, eu acredito muito em resultado por metas, né? Eu acho que talvez seja uma visão aí que as empresas vão ter que mudar um pouquinho, não a pessoa trabalhou 8 horas por dia, mas sim ela entregou o que ela precisava entregar naquelas horas que ela está ali para trabalhar. Então, aproveitem esse momento para desenvolver isso, porque tem muitas empresas que vão, sim, adotar o home office. Eu acredito no aumento da produtividade desde que as pessoas pensem sobre isso, né? Não simplesmente façam isso, tá? Não sei se respondi, está ok? Vamos para frente. Vamos ver se deixa eu ajudar. Não, está ótimo. Porque a questão do home office que eu botei aqui, a pergunta especificamente do home office, e da produtividade, foi que eu estava numa reunião com uma pessoa e aconteceu o seguinte, Giovana, eu acho que muitos que estão fazendo reuniões em web conference devem ter percebido. Por exemplo, você entra na reunião, se fosse uma reunião presencial, você chega em um lugar, hábitos brasileiros, então tem um cafezinho, tem a conversa sobre, sei lá, futebol, se choveu, se não choveu, enfim, tem uma conversa que... Paralelas, né? Exatamente. E como você está em videoconferência, não tem um cafezinho. Como é que eu vou tomar um cafezinho com você? Eu aqui na minha casa, você na sua, e eu faço um café, você também? Ou seja, você já corta o café. Então, a sensação que eu estou tendo é que as pessoas estão conectando reuniões uma depois da outra.
E aí, eu não sei até que ponto isso está sendo positivo ou está sendo complicado. Você levantou umas questões curiosas, tipo, eu tenho que separar o tempo de casa. Então, muita gente tem relatado para mim que estão trabalhando, por exemplo, mais do que antes, mesmo que seja em casa. É esse ponto que eu abordei. A questão do cafezinho até, hoje eu vi eu dou aula numa universidade e aí colocaram que vai ter uma aula online, na verdade uma conversa online, e pediram, ó, cada um faz o seu café, traga o seu café para a gente tomar, né, o café, mas não vai ter aquele, eu vou levantar para tomar o café. Tem muitas, como é conferência, eu acho também que ela é um pouco mais cansativa, né? Então, se é mais objetivo nessas reuniões, sim, não fica se dando muita volta, porque a gente precisa resolver isso em X minutos, né? Tantas horas. Então, sim, nesse sentido, sim, a questão do trânsito, né, o tempo que se perde nas grandes cidades, e eu, por exemplo, com os meus clientes, eu estou adorando isso, porque eu queria muito trazê-los para o online, e alguns eram muito reticentes, não queriam, então, meu deslocamento deles, sabe, então, no mínimo de deslocamento dá 1 hora, em 1 hora eu faço a minha sessão, entende? Então, é bem importante isso. E sim, tem pessoas trabalhando muito mais, as mães que têm filhos pequenos, né, às vezes tem que dar conta dos 2 filhos, porque não tem ninguém que venha ajudar, em função da pandemia, e elas precisam entregar, então tem uma série é uma situação, assim, ó, por isso que eu acredito que esse é o momento de olhar para aquilo que eu tenho poder, para aquilo que eu posso, e aproveitar, sim, como uma forma de crescimento profissional, crescimento pessoal, de mudança nesse sentido, né? Porque a gente só dá valor quando a gente perde. E aí a questão de eu não poder sair, de eu não poder tomar um cafezinho, eu começo opa, o que está acontecendo? Eu dou mais valor ao meu tempo. Vamos para frente. A questão aqui, né, antes me perguntaram sobre procrastinação, então, a nossa tendência, o que é? A gente prefere sempre fazer o que é mais fácil e deixar o mais importante de lado, certo? Então, tentem inverter isso, façam sempre o que é mais importante, às vezes pode ser mais chato até, e deixe as coisas mais fáceis, mais leves para o final, porque a partir do momento que aquilo está resolvido, pronto, eu resolvi, e aí eu vou para a segunda parte. E aí tem que tomar também o cuidado, né, do que é importante e do que é urgente, que é uma situação que a gente precisa prestar muita atenção. O que é importante? Importante é tudo que eu preciso fazer. Urgente é tudo que eu preciso fazer agora. Então, por exemplo, se eu tenho um relatório, esse relatório eu preciso entregar todo dia 15. No dia, sei lá, no dia 10 do mês anterior, esse relatório, ele é urgente, ele é importante porque eu tenho que entregá-lo, ele é um relatório que eu tenho que entregar todos os meses. Mas, no dia 13 ou no dia 14 do mês seguinte, 1 ou 2 dias antes da entrega, o que vai acontecer? Ele é o quê? Ele é urgente. Então, eu acabo virando no meio de urgências. Por quê? Porque eu acabo deixando o que é importante e vou deixando tudo que é importante virar urgente. Então, tem que tomar um cuidado com isso, para não nos atropelarmos. Inclusive, em casa agora, no home office, por isso eu preciso saber, ter anotado as coisas que eu preciso estar fazendo, né, para ter controle aí da minha agenda. Bom? Pessoal, uma dica extremamente importante quando você quer ser um bom gestor do seu tempo pare de fazer atividades de baixo valor. O que são atividades de baixo valor? Aquelas que não te levam para o teu eu ideal, aquelas que não te levam para o teu objetivo. Uma pergunta que você deve se fazer, né? Por que eu estou na folha de pagamento? O que eu preciso entregar? O que a minha empresa precisa realmente para chegar lá na frente? A nossa tendência é de ficar mexendo num relatório que não tem importância, de falar com pessoas que não vão me agregar, e aí são atividades de baixo valor. Que chato que vai ser o meu dia a dia com aquela agenda toda certinha, não posso fazer nada que eu gosto. Não é isso. A partir do momento que eu
consigo conectar isso, essas engrenagens, eu vou ter tempo, sim. E é isso que eu quero. Eu quero ter tempo para mim. Eu preciso ter tempo para minha família. Então, parem de fazer atividades de baixo valor, aquelas que não agregam em nada, né? E a primeira pergunta, como eu já disse, é por que eu estou nessa folha de pagamento? Vamos para o próximo. Mas, né, para que isso tudo? O que eu quero com isso tudo? Eu quero que a gente chegue ao sucesso. Sucesso é ser feliz, sucesso é estar bem, é ter uma empresa que devolva para a sociedade, que faça sentido, com funcionários felizes, eu feliz, eu com a minha família, eu com as pessoas que eu amo, né? Porque a ideia disso tudo não é se tornar chato, engessado. A partir do momento que eu tenho um planejamento, que eu tenho uma organização, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar as coisas. Eu tenho autonomia, eu não sou refém do tempo, eu não sou refém porque eu estou atrasado. Eu sou o quê? Eu sou o dono, eu estou ali segurando, eu sei o que vou fazer. Então, vale a pena por isso, para eu me tornar uma pessoa melhor. Vamos para acho que é o último, né, ali. E como que eu sei se eu cheguei ao sucesso? Porque, assim, ó, eu só sei as coisas que eu preciso medir, né? O que eu não meço, eu não consigo agir sobre. Então, quando é que eu vou ter sucesso? Quando é que eu sei que eu cheguei lá? Quando eu tiver quantidade de tempo em casa e qualidade de tempo no trabalho. Tudo isso que eu falei é justamente por isso. Qualidade de tempo no trabalho, organização, planejamento, não procrastinar, resolver o que tem que ser resolvido, e quantidade de tempo em casa sim, poder estar com a minha família, poder passear, poder tirar férias, poder viajar, ter um final de semana tranquilo, sem estar o tempo inteiro correndo atrás do relógio, né? Cuidem com isso, não invertam isso, não tenham quantidade de tempo no trabalho, certo? E sem qualidade em casa. Essa é a equação, é por isso que tudo isso vale a pena, todo esse esforço vale a pena, para a gente ter vida pessoal e poder, sim, ter muita qualidade no nosso trabalho. Bom, Giovana, muito obrigado pela apresentação, bem dentro do prazo. Bem dentro do tempo, né? Gestão do tempo. Gestão do tempo. Aliás, seria um mau exemplo se a gente tivesse passado do tempo aqui. Sim, sim. Então, estou mais feliz ainda agora. Bom, agradeço bastante pela tua apresentação. Só vou lembrar a nossa audiência aqui que nós temos sempre terças e quintas, entre ou 8 ou 9 da noite, apresentações de diversos palestrantes, professores de diversas áreas do conhecimento. E hoje a gente teve apresentação sobre a administração do tempo. Só uma pergunta antes de terminar, gente. O dia deveria ter mais de 24 horas ou 24 horas é o suficiente, Giovana? Depende do que você faz com essas 24 horas, né? Pessoal... Não pode dar uma pergunta com resposta. Isso foi covardia. Não, assim, ó, não precisa, porque agora a gente está tendo a resposta para isso. Fica o tempo todo em casa e ainda não é produtivo. Então, não adianta. Você precisa aprender a fazer o melhor com as 24 horas. Não adianta colocar mais 6 horas. Quem é atrapalhado vai se atrapalhar com 30 horas. Lembra a lei de Parkinson? Quanto mais tempo eu tenho, menos coisas eu faço. É isso aí. Então, não adianta ter mais que... Lembra, 2 horas produtivas por dia vão dar 500 horas a mais no ano. Já fechamos aí a nossa equação, não precisa mais. Ok, muito obrigado e boa noite a todos. E lembrando que sempre terças e quintas nós temos palestras na Prime Cursos, uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva com apoio do Centro Universitário UniAmérica. É isso aí, tenham uma boa noite, aproveitem bem o seu tempo. E só para lembrar, essa apresentação vai estar disponível tanto nos canais de YouTube do Prime Cursos quanto da Agenda Positiva. Muito boa noite a todos.